Escolha sua energia e receba o seu conselho. Oi, boas-vindas à Tenebrosca! Já vou pedir para você se conectar com alguma dessas energias. Pode escolher a número 1, quartzo rosa, ou a número 2, o quartzo verde. Já comenta aqui embaixo qual das duas você vai querer antes da gente revelar. Lembrando que caso você escolha a número 2, você pode avançar o vídeo e começar aqui na marcação, aonde a leitura começa. Caso seja necessário, você pode pausar aqui o vídeo para se conectar e escolher qual das duas leituras você vai preferir. Já escolheu? Se conectou? Então, bora começar com a número 1, quartzo rosa. A sua energia é trono, o seu potencial é infinito. Então, a gente vê aqui que essa vai ser uma leitura voltada a uma questão de habilidades, capacidades, algo que talvez você esteja com uma certa insegurança ou alguma dúvida de se você consegue fazer, se você pode fazer. Então vamos ver como é que o tarô vai contar essa história e vai trazer esse conselho para você. Para essa leitura, eu vou usar o nosso mini Everyday Witch, ou também na versão em português ele é o Diário da Bruxa. Quem viu aí, eu comentei recentemente que tinha adquirido, então já vamos usá-lo. Dessa vez vai ser uma leitura de tarôs tamanho Mi. Então, enquanto eu embaralho, já se conecta aqui com a leitura. Já começamos aqui com uma leitura totalmente feita com arcanos maiores, né? Então, a gente já percebe que vai ser uma leitura bem mais reflexiva e profunda, especialmente porque você veio representada pela sacerdotisa. Mas antes da gente começar, vou falar aqui, a gente veio com sacerdotisa, o eremita, o mundo e a imperatriz. Você veio representada por essa sacerdotisa. O que me fala que você está num grande momento de conexão espiritual, talvez assim, acessando suas emoções e a sua intuição, aquela coisa bem profunda. Não me descarta que você esteja talvez num processo de autoconhecimento, especialmente porque a gente tem também um eremita aqui na sua situação, mas já vou chegar lá. A questão aqui é que você me parece bastante voltada a você mesma, às suas próprias emoções, às seus próprios pensamentos, ideias, algo muito voltado para o seu eu mais profundo. E que, sim, isso te faz bem, isso é importante para você. A questão aqui é que, dentro desse jogo, considerando as outras cartas, e justamente a nossa energia também, sobre a questão do trono e que o seu potencial ele é infinito, me parece que talvez você esteja tão voltada para si mesma, tão voltada para esse seu lado místico, espiritual, de conexão consigo mesma, tão profunda, tão enraizada, que talvez você esteja esquecendo ou abdicando demais do mundo ao seu redor. Como se você tivesse voltado toda a sua atenção só para você e ou abandonado ou esquecido o mundo lá fora. O que pode ser um período importante para que você se conecte consigo mesma, mas ao mesmo tempo isso não pode durar um tempo demais ao ponto de você acabar se isolando, de você acabar não se conectando com as coisas ao seu redor, ficar tão voltada para si mesma que você talvez não, mesmo que perceba os seus talentos, os seus dons, você não consegue colocá-los em prática, você não traz isso ao mundo, você não mostra o seu verdadeiro potencial, que como diz ali a nossa energia, ele é infinito. Mas para que você mesmo até acredite nisso, você precisa usá-los, você precisa trazê-los ali ao mundo, você precisa de outras pessoas te dizendo isso também. Não só o seu próprio conhecimento dentro de si. E eu tô falando isso porque nas duas últimas cartas que a gente tem aqui, na questão de desafio e solução, nós temos duas cartas que vão falar muito sobre a sua relação com o externo, sua relação com o mundo, literalmente aqui,
mas com as outras pessoas também, com essa imperatriz. Enquanto que você e a situação vieram representadas por cartas muito fechadas, muito voltadas para si, muito individuais. Que é o que me passa essa impressão de que talvez o seu potencial não esteja tão no auge assim, você ainda não assumiu esse trono porque você ainda está voltada só para você. Você ainda como se estivesse guardando ouro, escondendo ele dentro de você. Já comenta aqui se faz sentido. Aqui a gente tem o eremita, que reforça para mim, como eu comentei um pouco mais cedo, essa questão de que talvez você esteja numa grande jornada de autoconhecimento e nesse processo a sua conexão com você mesma, com a sua própria intuição ali na sacerdotisa, isso está sendo muito profundo e está te revelando muitas coisas sobre você, talvez coisas que você nunca teve a oportunidade de prestar atenção, que você nem sabia que existiam dentro de você, ou habilidades, conhecimentos, sonhos até. E essa carta do eremita, ela vem me contando que já vem isso sendo um processo para você de algum tempo. Não me parece algo recente, parece que é uma caminhada que você já vem trilhando há algum tempo. Pode ter sido sim uma escolha sua fazer isso, dar uma afastada das pessoas, voltar-se para si mesma, se recolher um pouco, ou simplesmente talvez você tenha até resolvido fazer aquele mochilão que você sempre teve vontade, colocou a sua mochilinha nas costas e foi embora, e tá nessa jornada de se conhecer, de descobrir quem você é longe das pessoas. E como eu falei, isso tem sido sim benéfico para você. Eu tenho certeza que você descobriu muita coisa sobre você, sobre as suas habilidades, a sua própria capacidade de tomar determinadas decisões, a sua capacidade de lidar com determinadas situações que você só descobriu ao estar sozinha, ao estar voltada para si e não ali numa dependência ou numa convivência em que você talvez prestasse muito mais atenção nos outros do que em si mesma. Mas, novamente, embora isso tenha sido muito bom, tenha sido um grande momento para você, uma experiência realmente válida, pela nossa carta do desafio ser o mundo, me parece que agora que você já se encontrou, agora que você já está com o seu caminho próprio ali trilhado, mas para que você reivindique esse seu trono, reconheça o seu potencial infinito, tá na hora de sair desse casulo aqui e começar a envolver de novo as outras pessoas na sua vida. Então, a gente tem aqui a carta do mundo demonstrando o seu desafio. E aqui eu consigo interpretar de algumas formas diferentes. Uma delas é a questão de que talvez você ficou tão voltada para si mesma, fazendo as coisas sozinha, na sua própria jornada, que você se sente sobrecarregada de ter colocado tanta responsabilidade nas suas costas. Então aqui é um momento de você repensar isso. Você não precisa continuar sozinha, você não precisa continuar colocando toda a carga nas suas costas para você carregar sozinha. Especialmente se esse for o caso, a próxima carta ela vai trazer a solução dessa questão. Mas caso você não esteja nesse ponto, você não é uma questão de número de responsabilidades que você assumiu, que você centralizou tudo na sua própria vida de uma forma que agora você reconhece que, embora sim você dá conta de fazer, mas isso de alguma forma tem cobrado o seu preço, você se sente um pouco mais cansada, sente que o seu avançar está mais lento, a outra possibilidade é justamente o oposto disso, de que você se voltou tanto para si, tanto para suas próprias coisas, que o mundo ao seu redor se desorganizou e que você agora vê isso desorganizado, você tem essa vontade de colocar tudo de volta no seu devido lugar, mas você está sozinha e isso é trabalho demais. Talvez você saiba que sim, você tem potencial. Lembra, né? A gente tem aqui uma carta reafirmando que o seu potencial é infinito. Então, sim, você tem potencial de colocar o seu mundo em ordem. E se for o contrário, você se dedicou tanto a fazer isso que agora você está talvez até estressada e cansada disso. E que para os dois casos, a solução
é a mesma. Você pode contar com outras pessoas. Você pode agregar as outras pessoas à sua vida de novo. Você não precisa seguir sempre sozinha. A Imperatriz, ela é essa mãezona que abraça os outros, ela acolhe os outros, ela deixa que os outros façam parte da sua vida. Talvez esteja nesse ponto de você aceitar a participação de outras pessoas agora na sua jornada. E que você pode sim recebê-las com carinho, você pode recebê-las com afeto. Isso não vai afetar a sua jornada, isso não vai fazer com que você desvalorize aquilo que você conquistou ao longo desse período em que você estava se dedicando a si mesma, a sua própria jornada, a sua própria descoberta de si. Então essa Imperatriz, ela vem trazendo que agora é o momento de você cuidar de si, e para que você tenha tempo de dedicar à sua saúde, à sua beleza, a tudo aquilo que é importante para você enquanto a sua autoestima, por exemplo, algumas coisas a gente precisa delegar, a gente precisa dividir, porque fazer tudo, cuidar de todas as responsabilidades e ainda ter tempo de cuidar de si de uma maneira profunda, como a Imperatriz convida a gente a fazer, pode se tornar muito cansativo. E especialmente porque você já vem de uma jornada há muito tempo sozinha. Talvez esse seja o grande convite aqui. Será que não está na hora de você repensar essa sua jornada? De permitir que outras pessoas, elas agora entrem de volta na sua vida, compartilhem e que celebrem tudo que você conquistou com você. Tanto a sacerdotisa quanto a Imperatriz são energias muito femininas, o que me reforça ainda mais essa questão de conexão consigo mesma, conexão com a sua intuição. E, claro, com a sua beleza, não só a beleza física externa, mas aquela beleza de você reconhecer isso na sua vida, de você olhar para a sua vida e entender o que você gosta nela. Porque isso é importante para a gente se sentir inspirada, a gente se sentir com vontade de continuar vivendo essa vida que a gente tem. Mas se esse for o seu caso, de você estar muito sobrecarregada, ou você deixou que as coisas se tornassem completamente desorganizadas e agora você precisa colocar o seu mundo em ordem de novo, lembre-se, o seu potencial ele é infinito e o trono da sua vida é seu. Não à toa a gente veio aqui como imperatriz. Ninguém mais digna de um trono do que uma imperatriz, e essa imperatriz é você. Então lembre-se de que a sua jornada não será invalidada, ela não será esquecida, ela não vai perder o sentido ou o significado para você. Mas aqui o tarô traz esse conselho, esse pedido para que você volte a olhar para o mundo externo e não só o seu mundo interno, aquilo que acontece dentro de você, mas as pessoas e os acontecimentos e as responsabilidades que estão ao seu redor também. E assim você vai conseguir reconhecer o seu potencial e de fato assumir o trono da sua vida. E aí, fez sentido para você? Eu espero que você tenha gostado. Já comenta aqui embaixo o que você achou, se essa mensagem ressoou com você, se o conselho fez sentido ou não. Caso você queira continuar aqui o vídeo e receber também o conselho do grupo 2, é só continuar, mas caso você já esteja satisfeita, muito obrigada pela sua atenção, por você ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha gostado e até um próximo vídeo. Olá, grupo 2! Vamos ver qual é a sua energia. Espinhos, ter essa coroa que você merece. Curioso que no outro vídeo que eu fiz, nesse mesmo formato, também saiu essa carta. Caso você tenha assistido lá, está assistindo aqui e ela saiu repetida para você, olha que tem alguma coisa muito forte aí tentando te avisar que você merece uma coroa de flores e não de espinhos, hein? Caso você esteja aqui pela primeira vez, vamos ver o que essa leitura tem de conselho para você. Então eu entendo aqui novamente, que é uma questão de que você precisa reconhecer o seu valor, você precisa entender que você é merecedora de coisas boas e não só dos desafios ou dos perrengues aí da vida. Assim como para o grupo 1,
eu vou usar o nosso novo Everyday Witch Tarot, ou, em português, o Diário da Bruxa, e vamos ver qual é a sua energia. Já vai se conectando aqui enquanto eu embaralho. Então vamos lá, a gente teve aqui a Força, o 9 de Ouros, a Lua e o 6 de Copas. Bom, ao contrário do grupo 1, a gente já teve aqui um joguinho mais misturado. Então vamos começar aqui com a Força. Você veio representada por uma energia de equilíbrio, uma busca por um momento de maior equilíbrio na sua vida, sobretudo na comunicação, mas de um modo geral, sobre todos os aspectos da sua vida. Você está tentando controlar suas emoções de uma forma que isso não afete negativamente as suas áreas da vida, o seu trabalho, seus relacionamentos, a sua própria jornada consigo mesma. E essa força aqui ela é muito importante porque no seu desafio a gente veio com a Lua. E de acordo com esse jogo, de um modo geral, eu vejo, conectando com essa carta aqui de cima, sobre a coroa que você merece, me parece que você está tentando, existe uma oportunidade para você, talvez, usufruir da sua vida, você se conectar com coisas que você sempre quis fazer, talvez, mas essa lua, ela tá te atrapalhando de uma forma, mas que com essa força aqui, me mostra que você não está totalmente perdida, você ainda busca um equilíbrio, você está tentando aqui se conectar com você mesmo, está tentando aquela coisa respirar fundo para seguir em frente, mas você ainda se sente um tanto perdida, talvez. A sensação que me dá quando eu olho todo esse jogo aqui é a pergunta como se você estivesse se perguntando: será mesmo que eu mereço isso? Será mesmo que eu posso fazer isso? Eu posso, por exemplo, usufruir desse dinheiro que eu ganhei? Eu posso mesmo realizar esse sonho? Eu posso... Entende? Como se você estivesse se questionando sobre se você merece aquilo ou não, se aquilo está mesmo acontecendo para você. Pode ser que seja uma situação muito boa, muito positiva, porque a gente tem aqui representando isso justamente um 9 de ouros, que vai falar sobre você colher os frutos que você plantou, tudo aquilo que deu certo na sua vida. Pode sim estar falando de dinheiro, pode estar falando que você conquistou, de repente, um emprego que você sempre quis, ou que você, não sei, qualquer coisa que remeta a isso. Você talvez se curou de uma doença, algo que você lutou para conseguir e agora você conseguiu. E essa situação se mostra a você como um convite. O que você vai fazer com esses frutos que você teve tanto trabalho para plantar e agora eles nasceram, eles cresceram e estão prontos para a colheita? O que você vai fazer? Mas justamente por a gente ter essa lua aqui no seu desafio, me passa a impressão como se você tivesse perdida, você está em dúvida, você se sente insegura, angustiada, como eu falei um pouco antes, de será que eu mereço mesmo tudo isso? Será que eu posso fazer isso que a vida está mostrando para mim que eu posso fazer? Então eu vejo muito uma sensação de que você se questiona muito, você está mentalmente perdida, porque essa situação aqui, como um naipe de ouros, me mostra que as coisas estão bem. Tem estabilidade, tem segurança, tem dinheiro, saúde, esse tipo de coisa, mas a sua mente, talvez o seu emocional esteja questionando isso. É como se você estivesse presa nessa coroa de espinhos ainda. Você não entendeu que sim, você merece a coroa de flores, você merece sim a coroa de ouros. Você merece isso que você conquistou, você merece isso que está acontecendo na sua vida. E que não tem problema nenhum você usufruir disso. Embora você esteja aqui buscando ter esse equilíbrio de entender isso, de entender que você pode avançar, ainda que de um ritmo talvez um pouco mais lento. Eu não sei o que aconteceu com você antes para que essa lua esteja aí te influenciando
te deixando nessa posição de dúvida, de angústia, de incerteza, mas você tem força para isso, você tem força para controlar as suas emoções, mas também os seus pensamentos. Tá? Essa lua aqui, embora ela pareça um grande desafio, algo muito maior do que parece, mas ela não é. Isso aqui é apenas um truquezinho de lente de aumento que a nossa cabeça coloca na nossa vida. Você pode sim fazer o que você quer fazer, você deve usufruir daquilo que você conquistou, daquilo que a situação está se mostrando positiva para você, desde que você tenha essa autoconfiança, você confie na sua intuição, você confie no seu potencial, porque aqui você não veio como uma carta de desequilíbrio, uma carta que está preocupada, uma carta que representasse algum tipo de agitação. Pelo contrário, você é muito pé no chão, você está ciente de tudo isso. Então você não precisa se perder nessa carta da lua. Você pode sim reconhecer que você merece essa coroa de flores, ou a coroa de ouros, a coroa do que você quiser, mas não só os espinhos, não só os desafios. Você já superou isso. Você talvez já teve sim esses momentos de duvidar da sua própria capacidade, ter passado sim por ambientes desagradáveis, hostis, coisas que fizeram você duvidar, mas isso ficou para trás. Você é muito mais ciente do que está acontecendo, não só ao redor de você, mas dentro de você, as suas emoções, aquilo que você sente. Como eu falei, você é pé no chão e você tem como aproveitar tudo isso daqui de uma maneira muito mais sábia do que talvez uma outra situação pela qual você já tenha passado. Mas dentro deste contexto, desse jogo, o tarot vai convidar você a talvez se lembrar de coisas da sua infância, coisas do seu passado que eram alegres, que eram felizes. Sabe aquela sensação de você lembrar, você olhar para você hoje e pensar, nossa, quando a minha criança, né, quando eu era criança, se ela me visse hoje, ela ia gostar de ver o que eu me tornei, o que eu estou fazendo, as coisas que eu conquistei. É um pouco essa sensação de você tentar se conectar com a sua própria versão e não projeções que a sua cabeça está criando hoje sobre um amanhã, sobre qualquer situação que não seja a concreta, não seja o que você tem de fato, o que está se mostrando para você agora. E quanto mais você se conectar a essa sensação de a minha criança ficaria feliz se eu fizesse isso, e menos com mas será que eu posso mesmo fazer isso? Será que eu mereço mesmo isso? Acredito que as coisas vão fluir de uma maneira muito mais leve para você. Você precisa buscar essa leveza, precisa se conectar com essa sensação de, eu posso dizer assim, até uma certa inocência de quando você, por exemplo, sei lá, é criança e você ganha um dinheiro e você vai lá comprar o sorvete que você queria. Você não fica refletindo muito se você pode, se você merece, se aquele dinheiro é seu, você vai lá e gasta do jeito que você quiser. Quando a gente é criança, muitas vezes a gente faz isso. E talvez essa carta aqui ela esteja te convidando a você aproveitar tudo aquilo de bom, tudo aquilo que deu certo para você, esses frutos maravilhosos que você está colhendo agora, de uma maneira que você não precisa pensar muito, você não se questione demais, você não se perca nos seus próprios pensamentos, né? Você não fica aqui dentro, andando em círculos, numa angústia, em algo que talvez você não precise. Você tem consciência, você é uma pessoa pé no chão, você não vai fazer besteiras, assim, você não vai entrar em grandes furadas, porque você está atenta, você tem a sabedoria, talvez, como eu falei, de uma outra situação que isso já aconteceu, mas tente ser mais leve, trazer essa leveza da infância com essa decisão mais voltada para o seu prazer, assim, para algo que faça com que você se sinta
de fato realizando algo bom para você, que te traga essa felicidade, ou como a gente tem aqui, essa coroa de flores, esse momento positivo para você. É claro que é bom a gente ficar atento aos desafios, a gente não se deixar levar totalmente numa grande ilusão de nossa, a vida é linda e não há problemas no mundo. Claro que não, mas com essa carta da força aqui, eu entendo que isso não seja tanto uma questão para você. Você tem essa consciência, pelo contrário, justamente talvez por você ter tanta consciência que você não consegue desapegar um pouco e se permitir curtir a vida, se permitir aproveitar aquilo que você conquistou e aquilo que você tem. Então, quanto mais essa leveza você resgatar da sua vida e voltar a colocá-la aqui em prática para você usufruir disso aqui, melhor as coisas vão fluir para você. Certo? O que você achou? Acha que essa leitura faz sentido para você? Esse conselho, sabe, bateu para você? Você recebeu e falou, nossa, era isso que eu precisava ouvir? Se sim, já comenta aqui embaixo e deixe seu like no vídeo. Caso você queira, pode voltar e assistir também o conselho do grupo número 1. Ou então, eu agradeço muito que você tenha assistido esse vídeo. Se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.